Olá, meus queridos e amados irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos recomenda, nos exorta e nos motiva no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 16, onde o apóstolo Paulo exorta a igreja a ler a que a Palavra de Cristo habite ricamente nos vossos corações. Então, na oportunidade, estaremos dando continuidade a esse estudo com o objetivo que venhamos crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Como falei anteriormente, a salvação ela tem 3 aspectos e cada um se diferencia por uma palavra. São elas, vejamos. A justificação, a regeneração e a santificação. Essas 3 palavras são os aspectos da salvação. Esses 3 aspectos da salvação acontecem simultaneamente e instantaneamente no momento em que alguém crê em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Separamos nesta aula para que você possa compreender cada aspecto. Primeiro, a justificação, do termo grego dikaiou, que significa tornar justo, exibir, evidenciar, alguém ser justo, declarar justo. Esse é o significado da palavra justificação. Vejamos mais precisamente. Esse termo faz lembrar um tribunal. O homem culpado e condenado perante Deus é perdoado e declarado justo ou inocente. O homem é absolvido diante de Deus. É um ato da livre graça de Deus, pelo qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos aos seus olhos, pelo fato de ser imputada a justiça de Cristo em nós. Romanos, capítulo de número 4, do versículo 3 ao 5, mostra um exemplo muito claro da ideia de imputação. Vamos ver o texto. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Em algumas traduções fala imputado para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça ou imputada como justiça. Então observe que qual o significado da palavra imputação? A palavra imputação do grego logizomai, metaforicamente significa passar para a conta de alguém. Imputar é transferir a culpa ou o mérito que a pessoa não praticou. Como o texto diz, aquele que trabalha, o pagamento é direito. Ele trabalhou, então é direito dele receber. Mas no caso de quem não trabalhou, ele recebe o direito pela fé. Ainda a palavra justificação é uma mudança de posição da parte do pecador, o qual antes era um condenado, agora goza de absolvição. Antes
estava sobre a condenação do pecado. Ele era escravo do pecado. Fazia a vontade do pecado e não a sua vontade. Mas agora participa da divina aprovação. No termo bíblico ou teológico, é passada a posição de pecador para justo, de culpado para inocente, mediante a graça de Deus. O homem culpado e condenado perante Deus é perdoado e declarado justo. Nós costumamos ver alguns irmãos dizer: todos nós somos pecadores. Mas entenda esse termo. Nós éramos pecadores. O pecador é aquele que anda na prática do pecado, ele vive no pecado, ele tem prazer no pecado, ele é escravo do pecado. Uma vez que você aceita Cristo, lhe é imputado a justiça de Deus. Logo você é declarado justo, não mais pecador. Nós pecamos porque ainda estamos nesse corpo, mas não temos a declinação, não temos o prazer, não estamos inclinados para uma vida de pecado. Nós rejeitamos o pecado, nós não aceitamos uma vida de pecado. Nós buscamos viver uma vida de justiça, de retidão, de honestidade. Essa é a grande diferença e é exatamente isso que significa o termo justificação. Justificação é uma sentença divina e ninguém a poderá desmentir. É o que vemos em Romanos 8,34, que diz assim: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Apesar de o seu passado pecaminoso e de imperfeições, no presente, o crente goza de justa posição, completa e segura diante de Deus. É o que está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 13 ao 14, que nos traz um ensinamento de quem somos nós hoje. Vejamos o texto. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Vejamos a explicação dessas palavras. Selo. Selo representa possessão. Imprimir um selo significa uma relação com o dono do selo. É um sinal seguro de algo que lhe pertence. Ele representa um sinal de segurança. Então, o selo, quando naquela época o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Efésios, ele entendia precisamente qual o significado da palavra selo. Era uma cidade portuária e muitas vezes os senhores tinham um selo, uma espécie de carimbo, onde ali ele selava as madeiras que ali ele adquiria e recomendava que o seu servo fosse buscar as madeiras. E o servo chegava no local, identificava o selo do seu senhor e ali levava as madeiras, porque aquele selo mostrava que aquelas madeiras pertenciam ao seu senhor. Penhor. Penhor é uma segurança para a realização de um contrato ou uma garantia do pagamento de uma dívida. O Espírito Santo inspira um sentimento de segurança e certeza em nós, ou seja, o Espírito Santo proporciona em nós essa garantia, essa certeza de que agora nós pertencemos a Deus, somos propriedade peculiar do Senhor. O texto diz assim: o mesmo Espírito
testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O texto também em João, o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, João diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, o Filho de Deus é aquele que acredita em Cristo, que recebe o sacrifício de Cristo como meio de absorver ele da condenação e agora ele passa a ser do Senhor. E trazendo esse exemplo que nós falamos do selo e do penhor, Jesus é chamado de servo fiel, que voltará para levar com ele os que tiverem o selo, a saber, todos os cristãos que praticam a justiça. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 19, está escrito assim: todavia o fundamento, a base de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Então observe aí a grande diferença. Quem professa o nome de Cristo, quem está em Cristo, se aparta da iniquidade, ou seja, do pecado. Ele não tem prazer de pecar. Ele não quer pecar, ele odeia o pecado, ele abomina o pecado e procura viver em justiça, em santidade. Cristo não pecou, mas ele imputou os nossos pecados sobre ele. Olha o que o texto diz aqui. Da mesma forma, nós não fizemos nada para sermos justos, mas ele imputou a sua justiça em nós. Então, assim como Cristo não havia pecado, ele recebeu o nosso pecado sobre ele, a nossa culpa ele levou sobre ele e recebeu a justiça. A sua morte, ele recebe a justiça de Deus porque cumpriu toda a lei, e essa justiça ele transfere para todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas. Maravilha, né? Mais uma vez, o que é imputação? Para que a gente tenha a certeza da palavra. É atribuir ao outro uma ação que ele não praticou, declarar como pertencente a alguém a responsabilidade de qualquer ato que ele não praticou. Então está aí a palavra imputação. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, nós anteriormente éramos inimigos de Deus, agora nós nos tornamos amigos de Deus. Isso é o significado da palavra reconciliação que nós explicamos na aula anterior. Vejamos mais um texto bíblico. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao 21. A justificação é mais do que perdão dos pecados. Sim, vejamos por quê. É a remoção da condenação, pois no ato da justificação,
Deus coloca o ofensor na posição de justo. Segundo, apaga os pecados. E em terceiro, em seguida, nos trata como se nunca tivéssemos cometido um só pecado. Então observe aqui, primeiro ele tira da posição, ele remove da condenação, pois no ato da justificação, coloca o ofensor na posição de justo, apaga os pecados e por fim ele trata como se você nunca tivesse cometido nenhum pecado. Então isso é glorioso, maravilhoso. Romanos capítulo 5, versículo 19 diz que quando Adão desobedeceu a Deus, nós nos tornamos pecadores. Antes Adão era justo, mas a partir do instante que desobedeceu, se tornou pecador. E esse mal passou a todos os homens. Com a morte e ressurreição de Cristo, ele resgatou em nós a sua semelhança, que Adão tinha perdido no Éden, a de justo. Em 1 João, a primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, na parte B do versículo está escrito: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então observe aí que o texto diz claramente que o Senhor perdoa, ou seja, ele esquece o que você fez e além de perdoar, ele te purifica, te limpa, que é o que o sacrifício no Antigo Testamento não tinha poder de fazer. Os sacrifícios que eram oferecidos no Antigo Testamento, Deus aceitava como perdão, perdoava aquele que estava ofertando pura. Porém, a sua alma, a expiação do Novo Testamento, o sangue de Cristo tem poder de perdoar e limpar, deixar você puro. Amém? Além de dar o perdão, ele também purifica, ou seja, limpa. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 21, a palavra nos mostra alguns dos frutos que a justificação proporciona ao cristão, ou seja, alguns dos benefícios da salvação. Primeiro, a paz com Deus. Por meio da justiça de Cristo, foi declarada a paz entre você e Deus. Não existe mais queixas contra você, pois a obra de Cristo na cruz pagou toda a dívida. Segundo, acesso a essa graça. Você tem acesso direto a Deus pela pessoa do Senhor Jesus. Você tem liberdade de se aproximar de Deus, de Cristo, do Senhor, pedir, confessar os seus pecados, as suas dificuldades, as suas barreiras, sem impedimento, porque agora você tem acesso livre a essa graça. Terceiro, nos alegramos na esperança da glória de Deus. O cristão deseja estar com Deus. Observe que no capítulo 3, versículo 23 desse mesmo livro, a Bíblia diz que o pecado nos separou da glória. Estávamos afastados da glória. Agora nós temos acesso a esta glória. Quarto, nos alegramos nas próprias tribulações. Imagine ter a capacidade de se alegrar na tribulação. Ter alegria na tribulação não é algo natural ao ser humano. Porém, essa alegria pode ser encontrada no coração daquele que foi justificado, ou seja, daquele que compreendeu, de acordo com a Bíblia, tal verdade. Um crente como esse sabe que o propósito de suas provações
tem a finalidade de produzir paciência, refinando o seu caráter e uma esperança que não o abandona. Quinto, segurança da salvação futura. Como crente, temos a segurança de que, se o amor de Deus foi tão grande que Ele deu a Cristo para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores, e que certamente agora estaremos reconciliados com Ele e nos tornamos seus filhos, estaremos salvos no futuro. Essa é a nossa esperança. Aguardamos a vinda do Senhor para nos levar para estarmos com Ele, e aí se completa a salvação. Sexto, alegria na reconciliação. Reconciliação é a restauração e a harmonia. É o mesmo sentido da expressão paz com Deus. No versículo 1, no capítulo 5, ninguém pode ficar indiferente a saber disso. A alegria é um resultado de compreendermos esta verdade. Então, quando você entende que hoje você é filho, quando você entende que hoje você tem acesso a Deus, você agora é amigo de Deus, você tem liberdade de se alegrar, você tem motivo para se alegrar. Concluímos, a justificação não se alcança por meio das obras, da circuncisão e nem da lei. Concluímos essa parte do nosso estudo. No próximo estudo, vamos falar sobre a regeneração. Contamos com a sua participação, com a sua presença. Pedimos que toda dúvida que vocês tiverem, que toda opinião e sugestão, pode deixar aí nos comentários. Grande abraço, fica com Deus, que o Senhor continue te abençoando de forma especial.